Olá, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a ver cómo pedir y dar información en la lengua española, informaciones personales. Entonces yo pregunto a usted, ¿usted sabe pedir? ¿Sabe dar una información personal en la lengua española? Se não sabe, vamos a saber. Slide na tela. Então, temos uma situação comunicativa, dos chicos já. E uno se dice, buenos días, ¿cómo te llamas? Y el chico a la derecha dice, buenos días, me llamo Juan. Y el chico de la izquierda dice, me llamo Carlos, ¿qué tal? E o chico de la direita dijo, estou bem. Então, galera, podemos perceber aí como se introduz um diálogo na língua espanhola. Eu acho que não é diferente da língua portuguesa. O que temos que ter em mente? É que nós temos que utilizar aquelas palavrinhas mágicas, aquela que a gente aprende lá na pré-escola. É o bom dia, boa tarde, são as saudações. É a gentileza, é a educação. Você não chega no inicia um diálogo de qualquer maneira. Então essas palavras mágicas de cortesia, elas também são utilizadas na língua espanhola para você iniciar um diálogo. Principalmente quando se trata de uma situação formal, ou que você chega a um determinado lugar e você não conhece nem as pessoas, nem tampouco o local onde você está inserido. Vamos continuar aqui. Então, galera, quando estamos falando de las informações personais, podríamos dejar de hablar sobre los datos personal. Então, o que é um dato personal? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, define dato personal como qualquer informação relacionada à persona identificada ou identificável. Então, galera, os dados pessoais são aqueles chamados dados que nos identificam. Ou seja, geralmente eles estão contidos em documentos pessoais, como RG, CPF. Então, esse é o nome, a filiação, a naturalidade, né, a naturalização, onde você nasceu, são dados pessoais, ou seja, que pertencem a você. Então, na língua espanhola não é diferente. Nós chamamos de datos personal e nós temos que entender como esses dados eles se propagam, como eles são disseminados e quais são os gêneros que eles circulam. Vamos lá, continuar aqui. Então, temos alguns dados personais, dados pessoais, a cédula de cidadania ou tarjeta de identificação ou tarjeta de identidade, que é o documento principal, onde as pessoas têm que portar ya para se identificar em um determinado local. Temos também como dato personal a fecha de nascimento, ou seja, onde nós nascimos, a cidade, o estado, o país onde nós nascimos, sua direção de residência, de trabalho, ou seja, onde vives, onde vivimos. Aí temos a calle, que é a rua, o barrio, e também alguns aportes, como a direção. Também temos contraseña e clave, ou seja, se temos uma tarjeta de banco, como nós passamos dinheiro, plata, então nosso banco tem senha e clave. E isso são dados sensíveis, tá bom, pessoal? São dados que a gente tem que ter muito cuidado. Aí, dados bancários, situação creditária. Aí já mais as análises de crédito, SPC Serasa, por exemplo, no Brasil é o órgão que toma conta desses dados. E aí tem direção de IP, geralmente aí relacionado à tecnologia, dados biométricos. Hoje, por exemplo, os telefones e muitos aparelhos eletrônicos, eles captam essa biometria para você ter acesso aos seus aplicativos. E aí os dados mais comuns. Ya los dados más comunes, el nombre, y ahí cómo se dice, cómo te llama. La residencia, donde vive, son las preguntas para usted pedir información o dar información, ¿ya? La profesión, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tiene?
¿De dónde eres? Qual é tu número de telefone? Então, as palavras de azul é como você pede informação e algumas palavras destacadas em negrito é como se responde, tá bom? E aí temos um gênero bastante importante quando quando vamos falar aqui de dados personais, nós temos que ter em conta que há alguns gêneros que circulam a informação, os dados. E o currículo, em aulas seguintes, galera, nós vamos falar desse gênero, tá bom? Vamos abordar com mais calma, vamos verificar a sua estrutura. Mas nessa aula aqui de hoje, eu só estou mostrando para vocês como esse gênero, como essas informações, elas circulam. Então, o currículo é um bom exemplo disso, porque ele contém vários dados pessoais. Então, podemos perceber aí, tem o nome, tem ali algumas informações, onde vive, o número de telefone, o e-mail. Então, tudo isso que está aí contido no currículo, experiência e tudo mais, são exemplos de dados pessoais ou dados personales em la língua espanhola. Aí temos aqui também aí o currículo de número 2, tá bom? E aí destacamos, ó, sempre número de telefone, já, el correio eletrônico, ou seja, como puedo hablar ou enviar um mensagem de maneira formal a uma pessoa. El email es el correspondiente o la correspondencia con que se puede hablar de manera formal acerca de un empleo, acerca de una información importante. Tenemos también algunas experiencias laborales que también pertenecen a datos personales, o sea, dónde la persona trabajó, cómo trabajó, en qué año, en qué fecha ya, el nombre, que es el primer dato personal que se escribe en un género como ese, ¿ya? Y también otras informaciones que también son de las personas, son datos personales que pueden ser sensibles ou não. Então é isso, galerinha. Finalizamos esse nosso objeto de conhecimento. Ele é apenas uma introdução, porque os dados pessoais vão ser explorados em outros gêneros, outras aulas que nós vamos trabalhar e nós vamos abordar isso de uma forma mais profunda. Então nós finalizamos aqui. Se você ficou com dúvida em algum material, eu indico você sempre aprofundar. A nossa videoaula, a construção do conhecimento, perdão, ela não se encerra nessa videoaula. Ela depende de você, estudante, você tem que desenvolver o autodidatismo para aprender e continuar aprendendo. Então é isso. Hasta luego. Então temos aí a questão 1. Une a pergunta com a resposta indicada. Então, na aula anterior, galera, a gente viu como fazemos para iniciar um diálogo na língua espanhola, como fazemos para pedir uma informação e como fazemos para dar uma informação. Então, nós vamos unir aqui a pergunta à resposta. Vamos lá? Então, temos acá. La abuela le dijo, ¿cómo te llamas? Então, ela pergunta, ¿cómo te llamas? Então, vamos observar aqui na coluna direita, galera, qual a resposta? Em 15 de outubro? Não, isso é fecha, já? É 548, ninguém tem o nome 548, imagina só, eu sou o 548, só se for o número de guerra de um soldado, né? Mas também não é resposta. Como te llamas, sou escritor? Nada a ver, ninguém se chama escritor. Opa, me llamo Arturo Villegas, aí sim. Como te llamas? Me llamo Arturo Villegas. Então, aqui é a nossa primeira resposta. Segunda pergunta, quando é tu cumpleaños? Ou seja, quando você vai fazer aniversário? Então, nós temos que pegar uma resposta aqui relacionada à data, né? Em 15 de outubro? Tranquilo, me parece a resposta correta. Vamos a saber. 548 é um número, mas não é de data. Até o formato aí não é data. Sou escritor, não está relacionado à data. 25 anos também, não tá, apesar de ser idade, mas a pessoa não está perguntando a idade. Ela está perguntando quando é que ela vai fazer aniversário. Então, a nossa resposta aqui é em 15 de outubro.
Aqui. Qual é tu número de teléfono? Ou seja, tu contacto, telefone de móvel, de teléfono. Então tem que ser um número grande, né, galera? Esse daqui tá aparecendo, ó, é 548-9725-1572. Então, formato de número de telefone, aí tá correto. Agora, outra pergunta, de onde eres? De onde eres? De onde você é? Sou escritor? Não. Sou de Monterrey? Sim, Monterrey é uma cidade. E uma cidade é onde la persona, la muchacha es. Agora temos dois personagens, duas perguntas e duas respostas. Vamos lá. Quantos anos tiene? Ou seja, quantos anos você tem? A resposta correta, tenho 25 anos. E a última perguntita, a que te dedicas? Ou seja, o que é que você faz da vida? Com que você trabalha? Aí sim, sou escritor. Pronto, galera. Parabéns a você que acertou. Vamos lá para a questão de número 2. Aqui nós temos que marcar verdadeiro ou falso. Então temos aí várias informações e nós temos que analisar aí, ver se eles estão falando a verdade ou estão mentindo. Então vamos lá. Vamos começar com Alejandro. Alejandro é venezolano. Vamos ver quem é Alejandro, esse personagem aqui, né, galera? Ele é o Alejandro. Ele é venezolano? Sim. Né? Quem nasce na Venezuela é venezolano. Então, sei lá, a alternativa está correcta, ou seja, é verdadeira. A informação é verdadeira. Iván é chileno. Então, vamos em busca de Iván, esse personagem. Esse personagem, ele é chileno? Não, é de Paraguai. Se é de Paraguai, a informação queda falso. Sofia é paraguaia. Será? Sofia, uma mulher que se chama Sofia. Já? Temos Ana, temos Laura, Viviana, Alicia, Roberto e Julia. Então, se não temos Sofia, acá não é. Então, a informação é falsa. Sofia nem queda existente. Alicia e Carlos são equatorianos. Então, temos Alicia, já. Alicia acá. E temos Carlos. Carlos é esse chico acá. Então, pergunto, ¿los dos son ecuatorianos? Carlos sí, es de Ecuador, pero Alicia es de España. Entonces, Alicia es de España, es español. Entonces, los dos no son ecuatorianos. Uno es ecuatoriano, el otro el español. Entonces, la información se queda falsa. Viviana es chilena. Viviana es chilena, vamos a saber. Aquí tenemos Laura y Viviana. Vai Viviana que está allá. Viviana es de Chile. Entonces, es de Chile, es chilena. ¿Está verdadero? Víctor y Roberto son cubanos. Entonces, tenemos Víctor. Ya tenemos, aquí tenemos Roberto, ya. Roberto y Víctor. Aquí están. Víctor y Roberto son cubanos. Roberto es de México. Y Víctor también, o sea, no son cubanos, son mexicanos. Entonces la información se queda falsa. Laura y Alicia son bolivianas. Ya vimos que Alicia es española. Entonces, nosotros no necesitamos ni analizar si Laura también es boliviana, porque Alicia no es boliviana, es española. Entonces, la información se queda falsa. Ya todavía. La letra H, Ana es argentina. Ana es argentina. Entonces, Ana, aquí está. Argentina. Me llamo Ana, soy de Cuba. No.
quem nasce em Cuba não é argentina, quem nasce em Cuba é cubano. Então, a informação se queda falsa também. La letra I. Luis es hondureño. Luis es hondureño, vamos a saber. Aquí está Luis y Luis es de Honduras. Y quien nace en Honduras es hondureño. La información está correcta, entonces queda verdadero. Y la última información se refiere a Alicia nuevamente. Alicia es española. Hasta Dios, até que fin. Alicia sí es española, como se dice en la información pasada. Entonces se queda verdadeiro. Quem nasce em Espanha, espanhola. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais uma videoaula, nossa atividade. Parabéns a você que acertou. Fique conosco nas próximas aulas e atividades também. Adiós!